Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última obra que eu terminei de ler, que eu adquiri na Feira do Livro do ano passado, de 2024, que é o livro Confissões, Visões e o Desterro, de Luciano Prado, escritor gaúcho. Bom, Diego, quem é que lançou essa obra? Essa obra foi lançada pela editora Metamorfose, tem por volta de 180 páginas, uma série de gramaturas, imagens interessantíssimas, mas do que ele se trata é uma distopia. É uma distopia que se passa aqui em Porto Alegre, num cenário de Terceira Guerra Mundial, no qual a pandemia também não teve cura. Então nós tivemos uma pandemia muito forte, uma Terceira Guerra Mundial, e nós tivemos o fim da sociedade moderna e o surgimento de uma série de gangues que vão tomar conta, por exemplo, dos bairros de Porto Alegre. Então a gente tem, por exemplo, os Neo Erectus, né, que seriam também uma espécie de mutação, os seres humanos que foram sendo mutados, né? E como protagonista nós temos então um homem comum, né, que busca entender, se colocar e se posicionar nesse novo mundo. Então, basicamente, o que nós temos de tema principal, né? Nós temos uma distopia contemporânea, né, que vai mesclar questões de pandemia com guerra. Nós temos também, por exemplo, a questão da sobrevivência social e mental, né? Como as pessoas lidam com o fim da sociedade tal como nós conhecemos. Nós temos também uma série de reflexão sobre civilização e humanidade, né? Há uma tensão muito forte entre os instintos primitivos, né, e a necessidade do ser humano de se buscar e se manter vivo. Mas para quem que é interessante esse livro? Esse livro é muito interessante para quem busca obras de distopia, obras de fim de mundo, mas mais ainda para quem é de Porto Alegre, porque vai se deparar, por exemplo, com os nossos bairros, com as singularidades das gangues e organizações que se formam em alguns bairros, né? Nós temos, por exemplo, o bairro tal, Sarandi, o bairro Menino Deus, Bonfim, então vão se organizando, né? E vão formando sociedades. Então ele é ambientado em uma Porto Alegre distópica e ele tem uma série de questões, né, principalmente sobre a sobrevivência. Eu acho que a frase, né, que melhor enquadra esse livro seria a seguinte: quando o mundo desmorona por fora, é dentro de nós que começa a verdadeira guerra, né? Repetindo, quando o mundo desmorona por fora, é dentro de nós que começa a verdadeira guerra, né? É uma frase, então, que ela resume bem essa questão existencial da própria narrativa, né? Ou seja, quando o mundo, quando a sociedade despenca, quando ela vai ao chão, quando ela deixa de existir, aí que começa a verdadeira guerra, né? Que é aí dentro de nós, para se mantermos humanos, se mantermos sociáveis, né? Ou seja, para não abdicar de toda a nossa humanidade, para atender à busca dos interesses da sobrevivência, ou seja, se relativizar aquilo que eu posso fazer para tentar sobreviver. Eu acho que essa frase resume bem o livro. Vou ler um trecho para vocês aqui, até para você ter uma dimensão da narrativa. Era evidente que a proposta oferecida como um negócio de ocasião não seria facilmente levada a sério. As primeiras reações foram óbvias. Antes de qualquer coisa, precisei provar que sim, havia me formado em medicina e que possuía conhecimento necessário para limpar e drenar um abscesso de partes moles, é o termo técnico, antes que ele acabasse evoluindo para algo pior, como uma septemia ou uma meningite. Então, ou seja, né, a dicotomia, né, a questão dele provar que ele era realmente médico antes de tudo para que pudesse aceitar que ele fizesse um determinado procedimento de uma pessoa numa situação que eu não posso contar para não virar um spoiler. Vamos lá, vamos ler mais um trecho para você ter uma dimensão da forma de escrita do autor, para ver se vocês ficam interessados na obra. O mais apto já não vence, e o que se vê não é uma seleção e sim uma competição desleal. Os sobreviventes da pandemia viral se contentam em seguir arrastando suas cabeças pelas ruas, não se importam com o cheiro da carne em decomposição, e por isso não há vitória, não há obstáculo vencido. No mundo inteiro as pessoas aceitam as tampas de caixões e se fecham uma após outra a se acostumarem com as estatísticas de falecimento no jornal de horário nobre. Ou seja, né, então nós temos aí um livro para quem gosta de distopia, especialmente para quem é de Porto Alegre, e foi bem interessante porque lendo a obra me deu vontade de escrever, né? Não só porque a gente está vivendo agora toda essa questão da guerra no Oriente Médio, da guerra na Ucrânia, de um presidente norte-americano bem questionável em relação às suas escolhas e posições, né? Não que os outros também fossem muito melhor, mas esse com certeza tem problemas. Então nós vivemos tudo isso, né? Um cenário de guerra ou de terceira guerra pode parecer muito mais próximo e uma retomada da pandemia e outras questões, né, locais. Então isso até me deu vontade de escrever e eu comecei a escrever um conto nessa mesma pegada distópica.
se passando em Porto Alegre, muito inspirado no que eu li aqui. Recomendo. Óbvio que tem suas limitações, né? Acho que é um escritor estreante, mas ainda assim vale muito a pena. E eu acho que começou com o pé direito. Eu acho que é uma obra que traz, então, aquilo que talvez seja o essencial quando se busca esse tipo de leitura, né? Que é a reflexão do ser humano no processo, né? O ser humano que busca manter sua humanidade num processo que o mói, né? O destrói e os faz reinventar para sobreviver. Fica a dica, Luciano Prado, Confissões, Visões e o Desterro, uma obra que vale a pena ser lida, ainda mais se tu for gaúcho, se tu for aqui de Porto Alegre. Até a próxima, pessoal. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar.